Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Passa a palavra à evangelista Mabel Leles. Por Amém. gentileza, eu gostaria que todos continuassem seus microfones desligados por causa da microfonia. Porque depois que finaliza essa reunião, eu edito, né? E coloco lá, faço a edição e coloco lá no YouTube. Então, para ficar Amém. uma coisa bem bonita de se ouvir, de se comer e engolir, então, não, se tiver algum som que atrapalhe, a pessoa não vê, sabe? Não discerne bem aquilo que está sendo pregado ali no YouTube, né? E eu tenho certeza que muitas vidas já foram alcançadas através dos grandes testemunhos, das grandes ministrações que estão ali no canal do YouTube do Tarde com Deus. Sem mais delongas, vamos chamar nossa amada novamente, Mabel Leles, a evangelista do Todo. Amém. Amém, graça e paz. Para mim é uma grande honra e ao mesmo tempo um desafio, né? Já com tantas pessoas aí que manejam a palavra de Deus. E o que eu tenho para dizer, como sempre digo, se atentamente ouvires a voz do Senhor nessa noite, o seu coração tiver como uma terra fértil para receber, que não seja apenas mais uma palavra que você vai ouvir, mas algo que venha te confrontar e, ao mesmo tempo, trazer uma diferença, que seja algo que venha trazer nas nossas vidas aqui hoje um mover espiritual e também uma transformação. Amém? Eu até tinha escolhido um hino, missionária Rita, não sei se a senhora tem condições de colocar, é novidade da Sara Faria, não sei se não agora ou no final, mas eu convido os irmãos aqui a estarem abrindo a Bíblia comigo em Atos 28. Você prefere que eu coloque no final, porque ainda vou procurar. Qual é o louvor? Das... Novidade de Sara Faria. Ok. Você prefere que eu coloque no final? Porque ainda vou por... Pode ser. Pode ser que as irmãs intercessoras aqui, as minhas intercessoras presentes, missionária Vanilda, missionária Diane, não sei se a Miriam também está aí, que o Senhor Jesus, né, permita nessa tarde que, através da minha vida, venha essa palavra dos altos céus para testificar do Senhor. Então, está escrito assim, ó, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Primeiro versículo está aqui descrevendo uma situação que aconteceu com Paulo. Paulo ele tinha sofrido um naufrágio juntamente com outras pessoas, e graças a Deus eles conseguiram escapar. No entanto, eles chegaram num lugar desconhecido a eles, né? Somente quando eles chegaram naquela região é que eles entenderam que falaram para ele que o nome daquela ilha era Malta. Então, qual é a proposta dessa tarde? É falar sobre novo, é falar sobre o novo de Deus. Muito se fala em novidades de vida, eu quero viver o novo, o Senhor faz o novo na minha vida, mas você quer pagar o preço para que esse novo realmente venha para a sua vida? Porque aqui nós vamos ler, ó, do capítulo 28, 1 até o 30, certo? A gente vai ver que o objetivo de Deus era levar Paulo para Roma, onde ele pregaria para autoridades locais, tanto as judaicas quanto também as romanas, que através da situação de Paulo ali, daquela casa que seria alugada para Paulo, ele pudesse levar o evangelho. E ali ele pregou livremente durante 2 anos, ele evangelizou muitas pessoas, ele pregou a palavra para aquele povo com liberdade. Mas olha, entre o momento em que ele sai
prisioneiro de um navio, juntamente com outros prisioneiros, para ir para Roma. Ele, o quê? Tem um processo entre primeira situação e o final, que seria o objetivo de Deus, a missão de Deus, que o Paulo pudesse levar um evangelho àquele povo, certo? Então, aqui, no primeiro versículo, ele descobre que ele está no lugar desconhecido. Muitas pessoas deixam de tentar o novo de Deus nas suas vidas por medo do desconhecido, porque não sabe o que vão enfrentar, a situação que está diante delas. Muito desconhecido, é improvável. O que vai acontecer com a minha vida? Começam a se questionar. É óbvio, se é um desafio, se é algo novo que sai viver, nunca existiu. Então, as incertezas, o medo, o pavor, sempre faz com que as pessoas desistem de viver esse novo, de arriscar para viver o novo. Muitas vezes estamos diante de algumas situações, nos sentimos pequenos em alguns lugares. A gente sabe que nós podemos expandir mais, sabe que a vida pode oferecer muito mais para nós, mas nós estamos com medo do quê? Do desconhecido. Amém? E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, nos receberam a todos por causa da chuva e também por causa do frio. Vejam só, eles estavam nos lugares desconhecidos, improvável, não sabiam onde estavam, não sabiam em que ilha eles tinham ancorado, se aqueles nativos daquele lugar, aqui denominados bárbaros, poderiam ser canibais ou muito violentos, enfim, quando Deus tem um propósito na sua vida, que você precisa estar em algum outro lugar para fazer algo de Deus, com certeza o Senhor vai usar até pessoas desconhecidas, bárbaras, para poder te sustentar, para poder te cuidar. Amém? Nesse momento eles chegam ali e o que aqueles homens fizeram? Começaram a juntar lenhas para colocar em fogueiras, para aquecer os seus corpos que estavam frios, que estava chuva, muito frio, e eles precisavam ser acolhidos naquele lugar. Eles precisavam ser simples, como eu posso dizer, eles precisavam ser recebidos naquele lugar. E ao invés de a gente muitas vezes tem medo de enfrentar o novo, mas assim, o que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui é que se o Espírito Santo te enviar, se o Espírito Santo te conduzir, ele vai usar até pessoas que você menos espera para poder te ajudar, para poder trazer a provisão, para te dar uma batata doce, para esquentar o seu corpo. O Senhor, ele tem poder para fazer essas coisas. Então não podemos ter medo do desconhecido, não podemos ter medo de enfrentar ou mesmo de experimentar o novo nas nossas vidas, porque não vamos ficar estagnados com medo do que pode vir no futuro. Quantas pessoas deixam de viver as suas vidas, de viver as suas promessas, porque tiveram medo de colocar os pés. E quando você coloca o pé na força do Espírito Santo, pela vontade do Espírito Santo, o Senhor Deus te dá o chão. Amém? Então, pessoas cuidaram deles, foram generosas. Olha, eles não usaram nem de tão pouca, não foi uma pequena generosidade. Ele está dizendo aqui que eles usaram de grande generosidade para com eles, de grande compaixão para com eles, pois receberam ali, e vou dizer uma coisa: não era só os tripulantes, não era só Paulo, ali tinham bandidos, tinham prisioneiros, pessoas que não valiam nada para a sociedade.
pessoas que estavam indo ali para serem encarceradas porque cometeram crimes, e ainda assim Deus usa aquelas pessoas para dar o mesmo tratamento que deu a Paulo, deu também a essas pessoas que para a sociedade não tinham o menor valor. Amém? Vamos lá, tomar um copo d'água aqui. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides de lenha e pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. No versículo 3, vai descrever que Paulo pegou os gravetos e no meio dos gravetos, né, estava disfarçada ali uma cobra. E naquele momento aquela cobra ataca o dedo do Paulo. E todos ficaram observando, né? Como diz o versículo 4. Os bárbaros, vendo que o réptil pendurado na mão, na mão do Paulo, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um homicida. Então, vejam só, ele está ali, o Paulo é desconhecido, ele é atacado por uma serpente, e a primeira impressão daqueles homens é que aquilo ali era um castigo para o Paulo. Certamente o Paulo era um bandido, ou um pecador, ou alguém que estava sob a ira de Deus. Eles acusaram o Paulo. Mas imediatamente depois desses acusadores, quando se levantam contra as nossas vidas, quando você está sendo levado pelo Espírito Santo a algum lugar, aqueles mesmo que te acusam, depois, em seguida, podem te honrar. Porque Deus não vai deixar que um filho dele esteja confundido. Você pode enfrentar situações adversas, inesperadas nesse lugar onde você está. Você pode correr perigos como um naufrágio. Você pode correr perigos e ciladas como um ataque de uma víbora. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que te enviou, esse é o Deus também que vai te dar livramento. Esse é o Deus que vai fazer com que você seja honrado diante daqueles que te acusam. Amém? Quando Deus quer que a gente esteja indo para algum lugar, Ele vai cuidar dos detalhes, ainda que hajam ciladas, ainda que o inimigo prepare alguma coisa, ainda que o inimigo possa querer te envergonhar, ainda que o inimigo possa querer te derrubar, mudar o seu conceito diante daquelas pessoas, mas quando você está indo no Espírito Santo, seguindo o Espírito Santo para realizar uma obra para Deus, ou mesmo uma obra que Deus queira fazer para a sua vida, quando você vai sendo levada pelo Espírito Santo, ele te honra, ele te sustenta, ele levanta pessoas desconhecidas, pessoas que possam ser até agressivas, mas essas pessoas, essas mesmas pessoas que oferecem o perigo para você, são essas pessoas que Deus pode usar para te abençoar, para te proteger e para te guardar. Aqui. E no outro, e vendo isso, eles foram, né? E no 5 diz: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Então, para surpresa daquelas pessoas que estavam ali, Paulo continuou normal. Ele sacudiu o dedo com aquela cobra ali no fogo, e aí eles viram que a glória de Deus era sobre aquela vida. Ele permitiu que Deus também honrasse ele, né? Não confundisse. Aí no 6 está escrito: e eles esperavam que viesse a inchar, que ele fosse morrer de repente, mas tendo esperado e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, ou seja, mudou a opinião. Aqueles que acusavam agora acham que aquele homem é de Deus, que aquele é um Deus que estava ali na ilha. Diziam que era um Deus. E ali, próximo mesmo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, no nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente. Não satisfeitos,
apenas com com aquela bondade daqueles bárbaros, o prefeito da cidade, a melhor residência que tinha na cidade, os acolheu. Aí eles foram lá, passaram 3 dias, comendo hambúrguer, tomando Coca-Cola com o rei, fazendo tudo aquilo que realmente, porque Deus tem um cuidado especial. E ele surpreendeu a melhor hospedagem da ilha. Foi ali que acolheram eles. Amém? Glória a Deus. E aconteceu estar e aconteceu estar numa cama, enfermo de febres e desenteria, o pai de Públio. E Paulo foi ver, havendo orado, pôs as suas mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isso, vieram também com ele os demais na ilha, que tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos prometeram coisas necessárias. Ou seja, além de tudo isso, Deus mostrou o poder que tinha na vida do Paulo. Ele curou o pai do Públio e também ele curou as pessoas que estavam enfermas naquela ilha. Olha que maravilha! Jesus vai ali. Olha, eu fiquei pensando, meu Deus, o que essas pessoas tão bondosas conseguiram, enquanto eu estava lendo, o que elas conseguiram com isso? Porque não é possível que pessoas que agem de uma forma tão generosa com Paulo, com bandidos, de repente ele sai de lá e não deixa nada para trás, não. Todos os enfermos daquela ilha foram curados. Amém. Aquele que agiu com tanta bondade para ele foram curados. E tem mais, providenciaram a volta deles, meses para chegar em Roma, toda a provisão que eles precisavam, toda a água que precisavam, a comida que precisavam, a roupa que precisavam, os agasalhos que precisavam, tudo foi providenciado para aquele povo, para que Paulo chegasse ao destino final dele, que era Roma. Então, meus amados, é um desafio a gente ter que encarar o novo. Nós não podemos temer, porque o medo bloqueia, o medo nos acovarda. Se você tem no seu coração a necessidade de fazer algo novo, como Jabes, Jabes estava ali com o seu futuro comprometido com o fracasso, porque havia uma maldição sobre a vida dele. Ele falou: não, eu não vou aceitar isso, eu posso muito mais. Ele orou e pediu para que Deus ampliasse suas fronteiras, para que Deus desse novas oportunidades, que Deus tirasse ele desse lugar limitante, dessa situação de limitação e levasse para um lugar mais amplo. E assim Deus fez com o Jabes. Outra situação é que Jesus fala ali, ó, alarga as tendas da sua habitação, porque você vai expandir para a direita, para a esquerda, porque quando você se sente num lugar pequeno, você precisa se expandir. E se Deus tem um projeto na sua vida, e se você tem um projeto na gaveta, que você está com medo de colocar em ação, queridos, dá um passo que Deus vai dar 10 na sua direção. Não pode temer. Não aceite viver na mesmice, não aceite viver no seu limite, na sua limitação. Olha que exemplo. Se você tem certeza que é Deus que quer que você faça isso, se você sente paz no seu coração, não espere que esteja tudo ok, eu vou ter provisão, eu já tenho provisão, eu já tenho dinheiro, eu já tenho apoio das pessoas, eu tenho tudo. Seria muito fácil. Então, se você tem um sonho de realmente viver algo novo de Deus, abandone o temor e o medo. Abrace a confiança. Olha, eu vou contar um testemunho rápido aqui. Eu já fui várias vezes aos Estados Unidos e poucas vezes eu fui com provisão. Poucas vezes mesmo.
Teve um dia, inclusive, que quando eu desci do avião, eu peguei um óleo e ungi nos meus pés, e Deus me mostrou lá em Isaías, onde dizia assim, que eu encontre graça no meio desse povo. E realmente, eu fiquei ali e nada me faltou. Eu fui no verão e ali muitas pessoas que eu não conhecia, porque da minha família mesmo eu não recebi muita coisa, mas muitos irmãos, algumas pessoas me acolheram com amor e eu consegui, sabe? Eu consegui escova no cabelo de graça, maquiagem de graça, teatro de graça. Às vezes eu estava com fome no metrô e ali eu conheci uma pessoa que, enquanto a gente andava de uma estação para outra, descia e ele falava assim: Olha, o Mac, você quer um lanche? Eu falei: Claro, quer dizer, Deus ia providenciando o café, o lanche, o metrô, e não deixou faltar nada. Agora, teve um dia que eu tenho um testemunho muito grande, porque eu precisava de um dinheiro para comprar um remédio. E eu estava num bairro onde não tinha nenhum brasileiro, na maior parte eram pessoas da República Dominicana. E a minha filha falou, eu precisava comprar, e ela tinha pouco dinheiro, e a gente tinha uma criança conosco. E naquele dia, eu tive que ir na farmácia para encomendar o dinheiro, e era praticamente os últimos recursos que a gente tinha para passar a semana. E enquanto eu fui, eu vi uma igreja e o rapaz me deu um folheto. Aí eu fui na farmácia, encomendei o remédio e voltei para falar o preço. A minha filha desmontou. Aí, no momento em que eu fiquei preocupada de encomendar, voltei em casa e falei: Olha, é muito caro, não vai dar. Ela, não, mãe, se você precisa, pede, Deus proverá. E quando eu fui novamente na farmácia para poder encomendar o remédio, a farmácia estava fechada, eu entrei na igreja do rapaz que me deu o folheto. Aí estava começando o culto, e ali, muito triste, no meu coração, enquanto estava o louvor, eu falei, Deus, dentro dessa igreja, tem alguém que possa comprar esse remédio para mim? E vou dizer uma coisa, eu fiz aquela pergunta, e muito triste, eu fui embora no final do... Eu saí no final do culto, quando eu estava descendo as escadas rolantes, ninguém me conhecia ali. Uma pessoa puxou a minha mão e me tirou do primeiro degrau para cima. E com uma mão ele me puxou, com a outra ele colocou o dinheiro na minha mão. Glória a Deus, Jesus. E quando eu cheguei naquele, eu fui glorificando a Deus, porque não era nem tanto pelo dinheiro, mas pela resposta. Porque Deus, eu falei, meu Deus, ele respondeu. Eu creio. E eu fui glorificando a Deus por aquela bênção e também por ele ter me respondido, porque eu pensei somente, eu só falei, Senhor, eu preciso disso. O Senhor conhece, o Senhor sabe que a gente não tem condições. E quando eu cheguei no farol, eu abri a minha mão e vi o dinheiro lá, era 3 vezes mais do que eu precisava. E eu fui glorificando a Deus e abençoando a vida daquele homem. 15 dias depois eu voltei lá e ele falou para mim: Deus falou para eu dar tudo que eu tinha para você. Eu peguei tudo que tinha no meu bolso para você, mas quando eu cheguei em casa, eu recebi um telefonema e eu tive uma semana muito abençoada de trabalho. Deus me deu muitas vezes mais do que eu te dei. Glória a Deus. E assim, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes o Senhor agiu com a minha vida. Então, se você tem uma situação, não deixe de viver o novo por conta daquilo que o inimigo está falando no seu ouvido, que não vai dar certo, aí como você vai se sustentar, aí como vai ser com minha família, e como vai ser com meu filho, e quando vai ser, como vai chegar, não, como vai ser, sabe o que vai ser? Vai ser o melhor, por quê? Porque mesmo Deus que fez no seu passado, que faz no seu presente, está no futuro esperando para fazer o bem por você também, porque nós não podemos fazer nada, mas nós podemos tudo naquele que fortalece as nossas vidas, meus irmãos. Até aqui, que Deus continue abençoando, viu? Amém. Amém? Glória a Deus. Que testemunho, que pregação. Como é que não... Como é que a palavra, né? Recebe uma palavra dessa, né? De
conforto, de incentivo, de certeza que Deus é conosco, assim como Deus ele estava ali com Paulo, ali naquela tribulação, na verdade. Em primeiro lugar, aprendemos que Deus está sempre conosco, né? Mesmo quando enfrentamos situações difíceis e inesperadas, porque muitas das vezes chegam essas situações inesperadas, né? E podemos confiar que Deus está conosco e Ele vai nos suprir, Ele vai nos proteger, né? E Paulo, durante o naufrágio dele, Deus guardou a vida de Paulo, na verdade, e a vida também de seus companheiros, que eles estavam providenciando a bondade, né, e a hospitalidade através dos habitantes da ilha, né? Deus usa as pessoas, né, até mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece, para que venha nos abençoar. Isso, né, nos lembra que, mesmo em meio à adversidade, podemos confiar em Deus para nos proteger, né, e nos guiar em nossas vidas, assim como Deus lhe protegeu Paulo, ali em Atos, capítulo 27, verso 23 e 25, né? A bondade e a hospitalidade são importantes. Então, quando você vê um irmãozinho, né, que chegou e está ali próximo de você, observe, observe, só observe e peça a Deus, Senhor, meu irmão está precisando de alguma coisa, algo que eu possa ajudá-lo, né? É assim que a gente tem que fazer. Como Jesus ensinou lá em Mateus, capítulo 23, 35, porque tive fome e me deste de comer. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Nós somos forasteiros aqui, né? A gente sai de um lugar para outro. Muitas das vezes os missionários estão ali no campo, os evangelistas, pastores, missionários, né? Todos servos e servas de Deus. Muitas das vezes está ali em determinado lugar que faltou pão, faltou uma água, faltou o dinheiro da condução, que foi, né? Orar por alguém, mas só tinha o dinheiro da ida, não tinha volta. Peça ao Senhor para tocar no seu coração, até mesmo no meu coração. E dizer, Senhor, me mostra se esse meu irmão ou essa minha irmã está precisando de alguma coisa. Até mesmo para orar, para dar um abraço, uma palavra de conforto. Que Deus pode usar, né, as dificuldades, nossas dificuldades, para o seu propósito. Amém? Ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, evangelista Amabel, Lelis. Eu acho que eu fiquei um pouco inibida por a história do YouTube.